Com algumas novidades, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da seleção brasileira para enfrentar Senegal e também a Tunísia, em amistosos que acontecem no meio deste mês. A lista de convocados ficou então da seguinte forma, começando pelo gol: Bento do Al Nassr, Ederson do Fenerbahçe e Hugo Souza do Corinthians. Defensores: Alexandro do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Danilo do Flamengo, Éder Militão do Real Madrid, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Luciano Juba do Bahia, Marquinhos Paris Saint-Germain, Paulo Henrique do Vasco da Gama e Wesley da Roma. Meio-campistas: Andrei do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Fabinho do Al Ittihad e Lucas Paquetá do West Ham. Já os atacantes: Estevão do Chelsea, João Pedro também do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Richarlison do Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vini Júnior também do Real Madrid e Vitor Roque do Palmeiras. Essa é a última convocação de 2025 do técnico Carlo Ancelotti, que vai jogar então esses dois amistosos para testar os seus jogadores. O que você achou? Foram bons nomes convocados? Faltou mais algum jogador que, na sua opinião, Carlo Ancelotti deveria testar? Bora deixar aqui nos comentários. E o vídeo de hoje só está começando. Bora falar de Jonathan David, que não engrena na Juventus e pode ser negociado na próxima janela. Harry Kane avalia jogar pelo Barcelona, que inclusive tem interesse de contratá-lo para o lugar de Robert Lewandowski. Zenit tem uma alta pedida para vender o volante Gerson e afasta interessados. Manchester United é mais um time interessado na contratação do atacante Endrick do Real Madrid. Liverpool monitora o atacante ex-Palmeiras Kevin, que está atualmente no Fulham, e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho, e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. Ex-Flamengo e Corinthians, o técnico português Vitor Pereira foi demitido do Wolverhampton. Ele comandou a equipe em 10 partidas da Premier League desta temporada e não venceu nenhum jogo. Inclusive o time está na última colocação do campeonato com apenas 2 pontos. Além disso, na semana passada, o Wolves foi eliminado para o Chelsea na Copa da Liga Inglesa. O Red Bull Bragantino acertou a contratação do meia Inácio Sousa, que tem apenas 22 anos e pertence atualmente ao Peñarol do Uruguai. Segundo o jornalista Wilson Pimentel da agência RT Sport, Massa Bruta pagará cerca de 4 milhões de dólares pelo uruguaio e pode pagar mais $1 milhão caso o jogador cumpra algumas metas. Inclusive, ele chega então em janeiro do ano que vem e assina um contrato até o fim de 2029. É um reforço importante então, já pensando na próxima temporada, e também o time paulista vence a concorrência de outras equipes, como o Atlético Nacional da Colômbia, o Boca Juniors da Argentina e também o Colo-Colo do Chile. Bom, até o momento o Bragantino não anunciou nenhum acordo por esta transferência. Angel Romero é mais um alvo do Internacional para a próxima temporada. Atualmente o paraguaio de 33 anos tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano, o qual não será renovado. Por isso então ele fica livre no mercado e pode assinar sem custos para o ano que vem. Segundo novamente o jornalista Wilson Pimentel, o Colorado já até iniciou conversas com a staff do jogador e vê ele como um bom nome para o ano que vem, onde inclusive o técnico Ramon Dias já aprovou a sua chegada. Caso vá para o time gaúcho, Angel Romero reencontrará seu irmão gêmeo, o meia Oscar Romero, que veste a camisa do Colorado. Botafogo negocia a contratação do jovem zagueiro Riquelme Felipe, que tem apenas 18 anos e pertence atualmente ao Sport. A negociação caminha bem e envolve o abatimento de uma dívida do Sport pela contratação do atacante Carlos Alberto, revelou o site Globo Esporte. O jovem é tratado como grande promessa e chegou de ser relacionado para as últimas partidas do Sport no Campeonato Brasileiro. O Zenit esfriou nos bastidores a possibilidade de vender o meia Gerson na próxima janela de transferências, em janeiro do ano que vem. Segundo apurado pela ESPN, o time russo sinalizou que só vende o brasileiro por algo na casa de 40 milhões de euros, valor bem acima do que pagou o Flamengo no meio deste ano, cerca de 25 milhões de euros. Segundo a publicação, o Zenit conta com um jogador que tem contrato hoje até o meio de 2030 e por isso então tem uma alta pedida, o que faz com que os interessados se afastem desta contratação, pelo menos neste momento. Basicamente o volante então não está na lista de negociáveis e deve ficar no time então para a sequência dessa temporada. Inclusive, após se recuperar de uma lesão, ele voltou a ser titular pelo time russo. Nos últimos dias surgiram alguns interessados, inclusive o Al Nassr da Arábia Saudita e também o Palmeiras, mas até o momento então nada avançado e ele deve ficar no Zenit pelo menos mais um tempo. Em alta no Palmeiras, o zagueiro Bruno Fuchs entrou na mira da Europa. Segundo a ESPN, o Leicester City da segunda divisão inglesa mandou olheiros para acompanhar o defensor de 26 anos na partida de volta da Libertadores contra a LDU, jogo que aconteceu na semana passada. Por sua vez, os Foxes avaliam muito bem o defensor e querem a sua contratação para o início do ano que vem. Além disso, outras equipes também monitoram sua situação. Lembrando que Bruno Fuchs
está emprestado ao Palmeiras até dezembro deste ano junto ao Atlético Mineiro, que inclusive tem uma opção de compra na casa de 3,5 milhões de euros, a qual o time paulista já sinalizou que vai exercê-la. Segundo o jornal britânico Daily Star, Aston Villa e Manchester United são os novos interessados na contratação do atacante Endrick do Real Madrid. Segundo a publicação, os dois times ingleses estão dispostos a contratá-lo no início do ano que vem por empréstimo até o fim da temporada. Por sua vez, Juventus da Itália e Lyon da França já fizeram contatos e monitoram a situação do brasileiro no mercado. Sem espaço com o técnico Xabi Alonso, o Real Madrid já definiu que vai emprestar o jogador no início do ano que vem, justamente para ele ter ritmo de jogo e voltar a se destacar, para quem sabe, voltar ao radar do técnico Carlo Ancelotti e estar na Copa do Mundo de 2026. Após isso então, o time merengue quer o seu retorno, já que vê muito potencial no jovem. Hoje o Lyon da França parece ser o destino mais provável do jogador, já que conforme revelou o jornalista Fabrizio Romano, tanto Endrick como também a sua staff gostaram do que foi apresentado pelo time francês. O atacante Harry Kane está considerando uma transferência para o Barcelona, clube que acompanha de perto a sua situação, e ele pode ser o substituto de Robert Lewandowski na próxima temporada, já que o polonês não terá o contrato renovado e fica livre no mercado. A informação foi publicada pelo jornal catalão Sport, que destaca que o inglês só deve tomar uma decisão oficial ao final da temporada, se fica ou se sai então do Bayern de Munique. Aos 32 anos, Kane tem contrato com o time alemão até o meio de 2027, e a partir da próxima temporada ele passa a ter uma multa contratual na casa de 65 milhões de euros, que inclusive deve ser o valor pedido pelo time de Munique para liberá-lo. Por menos do que isso, ele não deve ser negociado. Tottenham e entre outras equipes da Premier League também monitoram sua situação e podem repatriá-lo no ano que vem. Por sua vez, o Barcelona segue em busca do novo camisa 9 para a próxima temporada, e além de Kane, tem avaliado várias opções no mercado, inclusive o argentino Julián Álvares do Atlético de Madrid é a grande prioridade, porém o alto valor pedido pelos colchoneiros deve atrapalhar a contratação do jogador. Hoje, Julián Álvares só deve deixar o time espanhol por algo em torno de 150 milhões de euros, e a condição econômica do Barcelona complica muito a sua chegada. E aí, na sua opinião, Harry Kane seria um bom camisa 9 para o Barcelona? Bora deixar aqui nos comentários. Segundo informações reveladas pelo portal inglês Football Insider, o Liverpool está monitorando de perto o jovem atacante Kevin, ex-Palmeiras, que está atualmente no Fulham. Inclusive, um oleiro do time de Anfield esteve presente na vitória do Fulham sobre o Wolverhampton no último fim de semana por 3-0. Lembrando que o jogador chegou no Fulham nesta temporada, comprado junto ao Shakhtar Donetsk, a um custo de 40 milhões de euros. Enfim, o brasileiro passa a ser monitorado de perto pelo time inglês e pode ser uma alternativa interessante a longo prazo, já que é um jogador bem jovem e com muito potencial. Contratado pela Juventus nesta temporada, após deixar o Lille da França, o atacante Jonathan David vem sofrendo para se adaptar ao futebol italiano. O canadense de 25 anos marcou um único gol em 9 partidas pela Série A e também ainda não encontrou seu espaço no time de Turim. Por esses motivos, a diretoria do time italiano já considera sua saída para a próxima janela de transferências, em janeiro do ano que vem. E de acordo com o jornal Sky Sports, Bayern de Munique da Alemanha e o Tottenham da Inglaterra estão monitorando sua situação e têm conversas iniciais pelo jogador. Ambos os times consideram reforçar o seu ataque na próxima janela e consideram o jogador uma boa oportunidade de mercado. Jonathan David tem contrato com a Juventus até o meio de 2030 e um valor de mercado na casa de 45 milhões de euros. O empréstimo seria a negociação mais natural para o início do ano que vem. O volante Oriol Romeu, de 34 anos, acertou o seu retorno ao Southampton até o fim desta temporada. O espanhol, que já passou pelo time inglês entre 2015 e 2022, estava livre no mercado desde que deixou o Barcelona da Espanha, e agora então chegou a um acordo e vai vestir a camisa novamente do Southampton. A informação é do jornalista Fabrizio Romano. E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Já deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias de hoje. Vai ser um prazer trocar uma ideia com cada um de vocês. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo a se inscrever. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu quero desejar a todos uma ótima e abençoada semana a cada um de vocês, e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço a todos.